Muito bem, senhoras e senhores, Mauro Ramos aqui, mais uma vez falando para vocês agora sobre o prosseguimento do vídeo anterior, o qual nós falamos sobre hipertrofia, como ela acontece. Ele vai aparecer aqui no card acima e também o mesmo card vai permanecer com vocês lá no final do vídeo. Então, quem não assistiu já tem uma prévia do que pode fazer antes de assistir esse vídeo, permanecendo no nosso canal. Então agora nós vamos falar sobre como o treinamento de força é introduzido e a partir de que momento ele se torna possível de gerar hipertrofia. Essas e outras informações vamos conhecer agora no canal do Personal. É sempre bom ter você aqui com a gente. Fico muito feliz que você esteja acompanhando o nosso canal para que a gente possa dialogar, tirar as nossas dúvidas e fazer com que haja um grande crescimento, tanto da área da educação física, mas também os entusiastas que estão nas academias treinando e buscando informação de qualidade. Se você já é inscrito, já dá um curtir aí nesse vídeo. Se não se inscreveu ainda, aproveite e faça isso agora mesmo e ative as notificações para que você possa receber futuramente todas as informações sobre as novidades do canal do Personal. E hoje nós vamos falar sobre o treinamento de força e a diferença do treino de força para um treino de hipertrofia. Os tipos de força possíveis de se manifestar no sistema orgânico do ser humano e como que a gente monta estratégias para que, desde o iniciante ao avançado, o treinamento de força produza os frutos que a pessoa espera. Mas antes, uma curiosidade. Você sabia que mais de 70% dos praticantes de treinamento de força não entram na zona adequada para que eles possam hipertrofiar, gerar hipertrofia? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pois é, e isso acaba acontecendo justamente porque falta um plano a ser seguido e, sobretudo, diferenciar o que seria um treino de força voltado apenas para a força e um treino voltado para a hipertrofia. Então é importante nesse momento do vídeo explicar que força é uma coisa. A partir da capacidade física, força, eu posso ou não gerar hipertrofia. Nem sempre uma pessoa que é extremamente forte é uma pessoa hipertrofiada. E nem sempre uma pessoa que é hipertrofiada tem a força de uma pessoa que não aparenta ter o mesmo volume muscular que aquele indivíduo. Isso acontece por uma série de fatores que eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática para vocês. Muito bem, agora nós vamos começar a diferenciar força de hipertrofia. Como que o treinamento de força pode levar à hipertrofia e como que a gente tem um processo pedagógico por trás disso. Os preparadores físicos, os personal trainers têm exatamente essa linha de raciocínio. É claro que alguns de uma maneira um pouco mais resguardada, conservadora, outros, como é o que nós vamos ver agora, se arriscando um pouco mais e propondo novas alternativas de treinamento. Então, por exemplo, quando uma pessoa começa a treinar do zero, uma pessoa praticante iniciante, ela fazia corrida, ela fazia o seu jogo de futebol de final de semana, uma galera que nadava, mas a partir dali ela começou a querer um treinamento de força voltado especificamente para a hipertrofia. E quando a gente pensa na hipertrofia, é tudo aquilo que nós já falamos no vídeo anterior e tudo aquilo que vocês veem nos vídeos e nas academias em si, que seria o grande ponto do músculo aumentado, de uma massa muscular aumentada, tá? A partir dali a gente tem que pensar no seguinte: esse processo para você sair do ponto A ao ponto B, ou seja, uma pessoa iniciante para uma pessoa no mínimo intermediária, você tem que dar um caminho para ela. Assim como é uma leitura de um livro, assim como é o ensino do A, E, I, O, U para as crianças, também o corpo aprende de maneira extremamente pedagógica. E a gente propõe sempre no treino de força para uma pessoa iniciante repetições na casa de 6 a 8 repetições.
É o contrário do que normalmente se propõe nas academias por si só. Porque a gente está falando de um ambiente que propõe a sua primeira semana de treinamento de 12 a 15 repetições com uma carga leve para que você possa se acostumar com essa carga e a partir dali você comece a aumentá-la gradativamente. Por que a proposta de colocar de 6 a 8 repetições é interessante? Porque você está dando uma informação para o músculo que você quer que ele se adapte o mais rápido possível em relação ao aparato neuromuscular, que é o primeiro passo de desenvolvimento de força. Depois a gente vai falar sobre desgaste metabólico, depois nós vamos falar sobre adaptações hormonais, sobre as microlesões citadas no vídeo anterior. Agora a gente tem que falar de força por si só. A força pura ou o mais próximo de força pura possível. Isso nos ajuda demais, porque a pessoa realmente vai conseguir ter um grande desenvolvimento dessa capacidade física, e a força é a mãe de todas as capacidades físicas, eu sempre falo isso, e quando o Mauro fala, é chancelado por todos os estudiosos que estão aqui. Eu tive um professor que falava o seguinte para mim: não é que eu acordei, eu olhei para o teto e falei, a partir de agora eu vou falar isso. Não, está tudo documentado, está tudo bem descrito na literatura e sobretudo nos artigos que são lançados periodicamente. Então, quando a gente tem uma ideia de força, a gente tem que pensar exatamente em que tipo de força que a gente está fazendo com essa pessoa. Volto a dizer, estamos falando agora de um iniciante, de uma pessoa que está chegando crua para nós em relação ao treinamento de força. Ela ainda não tem a capacidade orgânica, o seu músculo ainda não tem a capacidade orgânica de desenvolver um número de repetições aumentado sem que haja um grande incômodo para o praticante. Portanto, a sugestão que eu sempre dou, funciona muito bem, é que a pessoa que está começando no treinamento de força, ela seja introduzida de fato na manifestação força por si só. Esqueça um pouco de resistência de força. Não é hora de fazer essa pessoa fazer 12 a 15 repetições. Ela tem que fazer de 6 a 8 repetições com um bom padrão motor, com uma qualidade de movimento excelente, com uma amplitude de movimento muito boa, para que a partir dali o músculo dela e todo o aparelho neuromotor sejam mais excitados, ativados e ela consiga produzir força de uma maneira excepcional. Sempre pensem no seguinte: nós temos a manifestação força muito clara naquele velho caso da mãe que de repente vê um filho debaixo do carro e o filho está pedindo socorro. Ninguém sabe da onde ela tirou força para arrancar o filho dali, de levantar o carro. Aquilo nada mais é do que uma manifestação do nosso sistema inibitório e excitatório. Nós estamos toda hora fazendo esse grande equilíbrio e a gente só tem esse controle motor que é apresentado agora para eu me comunicar com vocês, porque o nosso sistema inibitório ele sempre se sobrepõe ao excitatório. Se eu tivesse, por exemplo, um sistema excitatório muito mais prevalente, eu não conseguiria me manter parado. É o que acontece, por exemplo, com as pessoas que estão com mal de Parkinson. O sistema excitatório ele tende a ser maior. Por que eu estou falando desses dois sistemas agora? Porque a partir do momento que a pessoa começa a desenvolver um treinamento de força adequado, 6 a 8 repetições, até menos repetições, 4 a 6 repetições, você faz com que haja uma grande excitação de fibras, uma grande produção de força e você começa a ativar essas fibras de uma maneira muito mais efetiva, de uma maneira muito mais acelerada. É o que faz, por exemplo, com que a mãe consiga salvar o filho dela que estava pedindo socorro debaixo do carro. Então a gente sempre precisa pensar, é um iniciante, vamos dar um bom caminho de força para essa pessoa, preparar o sistema neural dela para depois entrar em linhas mais metabólicas, em linhas um pouco mais desgastantes. A gente propôs para essa pessoa que ela fizesse de 6 a 8 agachamentos, que ela fizesse de 6 a 8 manobras de supino, está ensinando bem, tem um processo pedagógico acontecendo ali e você está adaptando ela num sistema neural em relação à força. Isso vai levar mais ou menos umas 2 semanas. Dentro da nossa periodização, do nosso planejamento para esse cliente, para esse aluno, a gente vai fazer o quê? Quando chegar na terceira
semana de trabalho, você já vai perceber que é o momento de realmente fazer a virada da chave. É o que os estudos apontam para nós, mais ou menos aí de 6 a 8 séries de treinamento dentro dessa ideia de 6 a 8 repetições. E já a gente vai falar sobre tempo de contração. Então esse período de duas semanas ele é muito bom. A partir da terceira semana você vai começar a dar o quê? Em cima do padrão motor que ela já apresentou muito bem, em cima de uma condição de execução de exercício boa, que fez com que ela tivesse um bom caminho nessas 2 semanas e, sobretudo, uma grande adaptação neural que o seu treinamento gerou. Agora sim ela está pronta para começar a subir de 20% a 30% o volume e, por si só, a intensidade também das cargas. Então isso é muito importante dentro da cabeça do treinador e é importante que você que está me ouvindo agora entenda que acontece também no seu sistema orgânico, essa adaptação do sistema neural, conversando agora com uma necessidade maior do sistema orgânico em receber mais carga e mais volume. Vocês com certeza já ouviram falar em alguns sites, em alguns vídeos, ou mesmo dentro da sua academia, que o músculo não sabe contar, e de fato ele não sabe contar. O músculo não sabe se ele está executando 8 repetições, se ele está executando 10, se ele está executando 20 repetições. E a gente sempre meio que ouviu falar aquela coisa que toda criança sabe desde os 5 anos de idade. Para emagrecer, basta fazer 20 repetições. Para ficar grandão, basta fazer 8 repetições com cargas mais altas. A pergunta que a gente sempre faz, por quê? Como o músculo não sabe contar, então se a gente pensa no seguinte caso, se uma pessoa faz 8 repetições, amigos, e eu considero que um ciclo de contração leva mais ou menos 2 segundos, vamos pensar no supino, 1 segundo para descer e 1 segundo para empurrar. Eu tenho 2 segundos no ciclo total. Se eu fizer 8 repetições, eu estou colocando essa pessoa justamente em 16 segundos aproximadamente de trabalho. Se eu colocar uma pessoa para fazer 15 repetições e considerar que esse ciclo de contração também mantenha os 2 segundos, 1 segundo para descer, 1 segundo para subir, eu terei 30 segundos em trabalho, concordam? A pergunta que não quer calar. Como é que eu faço para ajustar dentro dos números de repetições se a pessoa vai desenvolver força ou se ela vai desenvolver hipertrofia? Agora a gente vai colocar informações importantes que vão começar a fazer com que haja um grande apanhado, um grande entendimento do que eu estou querendo dizer aqui. Falamos da adaptação neural, falamos da importância da adaptação neural e estamos caminhando para estímulos hipertróficos. Pois bem, quando a gente pensa em hipertrofia, uma das coisas que mais sinaliza a hipertrofia é uma coisa chamada lactato. O lactato é produzido a partir da metabolização de moléculas de glicose. E agora eu preciso falar sobre tudo que envolve esse ciclo de ATP, consumo energético para a contração do músculo em si. Pensem no seguinte, se o músculo tem como grande sinalizador o lactato para outras demandas acontecerem, por exemplo, uma secreção aumentada de GH, uma secreção aumentada da testosterona, e o próprio lactato sinalizando outras adaptações no próprio músculo, eu tenho que ter como zona-alvo a secreção, a grande produção de lactato. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte, com 16 segundos de trabalho, eu consigo ou não fazer essa geração de lactato? E claro, o lactato, como bem está escrito na literatura, é um grande ativador de alguns hormônios anabólicos, entre eles o GH. Portanto, se nós temos um período maior de contração muscular acontecendo, eu tenho 2 grandes notícias para a pessoa que quer hipertrofiar. Tanto você está promovendo uma dilaceração maior das fibras, você está gerando mais microlesão, como também você está gerando mais lactato. Você está promovendo muito mais
com que o lactato aconteça, com que o lactato seja produzido e por si só você tendo um nível maior dessa substância, desse subproduto do metabolismo glicolítico, você terá uma condição pós-treinamento anabólica, também responsável pela ação do GH, do IGF-1 e da testosterona. Portanto, um treino que gera bastante lactato é um treino que vai gerar um grande aumento desses hormônios anabólicos ao qual eu me referi. Ficou claro aonde que é a zona hipertrófica? Como nós fazemos para gerar hipertrofia de uma pessoa que era iniciante até chegar no estágio intermediário e avançado? Essas adaptações elas vão acontecer paulatinamente, desde que você direcione muito bem essa questão de aprendizagem motora, essa questão de fazer com que a pessoa entenda qual é o tipo de trabalho que você quer que ela execute, o número de repetições que você quer que ela execute, a segurança dentro do trabalho, a segurança é fundamental. E a partir dali sim a gente começa a avançar dentro da periodização para chegar em uma zona hipertrófica, que seria para o músculo, para qualquer tipo de contração muscular acima de 30 segundos até mais ou menos 60, 70 segundos, é o que a literatura vai expor para nós atualmente. Se nós passarmos muito dos 70 segundos, você vai gerar uma outra adaptação que nada tem a ver com hipertrofia. Se você ficar para baixo dos 30 segundos, talvez não seja suficiente para que você consiga gerar a tão desejada hipertrofia. A chave está no lactato e no tempo de contração. Afinal, então, 8 repetições servem para hipertrofiar ou 15 repetições servem para hipertrofiar? Depende. Se eu fizer 8 repetições pensando que o meu ciclo de contração leve 2 segundos, lembre-se disso. 1 para descer, 1 para subir, 2 segundos no total. Nós teremos mais ou menos 16 segundos em trabalho. Entrou na zona propícia para a hipertrofia em relação a tempo, a secreção de lactato? Não. Agora, se eu faço essas mesmas 8 repetições entrarem nessa zona de produção de lactato, aí sim ele vai me gerar um bom estímulo hipertrófico. Mas como fazer isso? É só você manipular uma das variáveis. 3 segundos para descer e 1 segundo para subir. Portanto, agora eu não tenho mais 2 segundos em ciclo de contração, mas 4 segundos. Eu dobrei o número de tempo, eu dobrei o tempo que o músculo está sofrendo essa ação e por si só trabalhando muito mais. Agora sim, 8 repetições para 4 segundos de contração, a gente vai ter mais ou menos 32, 34 segundos em trabalho. É um período muito bom para se gerar hipertrofia. Portanto, não é o número de repetições que vai determinar se o trabalho é hipertrófico dentro do treinamento de força ou não, mas o tempo que esse músculo ficou sendo estressado, dilacerado, digamos assim, e produzindo tudo aquilo que dele se espera, sobretudo lactato, para que possa sinalizar grandes respostas anabólicas, testosterona, GH, IGF-1, tá certo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Por essas e tantas outras coisas relativas ao treinamento físico que eu sou um apaixonado pela nossa área, pela aplicação de trabalho que nós fazemos, seja na academia, seja de maneira de assessoria online, onde a gente sempre dá os melhores caminhos para os clientes, para a pessoa. Fica claro que o treinador, aquele que é responsável pelo treinamento de vocês na academia, é o grande gerente de resultado de vocês, porque ele tem a capacidade de entender por quais caminhos percorrer, tanto em relação ao treinamento de força por si só, também como em relação a gerar ou não hipertrofia. Não são todas as pessoas que querem hipertrofia e eu não posso fazer com que ela entre em hipertrofia se ela não quiser. Afinal, nós estamos dando para ela o que ela espera da melhor maneira possível, da melhor e segura maneira possível, tá certo? Mais uma vez salientando, está aparecendo aqui no card o vídeo que eu salientei lá no começo do nosso vídeo sobre como acontece a hipertrofia, então deem uma olhada lá no final. E também peço mais uma vez a você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, que com certeza a gente tem muito a crescer junto. Para finalizar, o treinador é um manipulador de variáveis.
À medida que ele tem as variáveis de tempo de contração, de amplitude articular, de volume de trabalho, das questões relativas ao tempo de repouso, ele tem na mão um grande aparato fisiológico para transferir para o seu cliente, para o seu aluno. O personal trainer é um grande manipulador de variáveis. Mauro Ramos falando aqui, aguardo você nos comentários e no próximo vídeo. Gratidão sempre, tamo junto!